Começa agora mais um ETCast. Já dizia Branca de Neve, né? Porque só ter um, se eu posso ter 7. Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do ETCast. Hoje estamos temáticos. Julinos. É julinos, né? Que estamos no mês de julho. Eu sempre me confundo com esse negócio de junho, julho, julino, junino, não sei. Enfim, no episódio de hoje vamos falar sobre multiprofissões, sobre várias coisas. Por isso a frase da grande pensadora Branca de Neve, uma rainha, uma princesa, né, na verdade. E por isso trouxemos o professor Sandro. Oi, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu achei que você ia começar com ho, ho, ho. Poxa, Ho, ho, ho. aê, adorei o nosso Papai Noel favorito. Papai Noel também de Chico Bento hoje. De Chico Bento hoje. É que o Chico Bento, ele usa, se olhar, o chapéuzinho dele ele é bem pra trás, assim, ele não fica... Ele fica com o chapéu assim, ó, então fica Fica o cabelinho, né? Isso, tá Chico Bento. Hoje está um pouquinho mais Chico Bento. É que esse é pequenininho, não cabe. Esse é pequeno, né? Engraçado que você comentou do Chico Bento e eu lembrei. O Chico Bento, ele faz tudo com o chapéu na cabeça, né? Faz E o chapéu tudo não com o cai. chapéu na cabeça. Se bem que eu sabe que eu li a série toda do Chico Bento Moço, do Maurício de Souza. Sério? Era eu o não curtia mangá, muito. do Chico Bento. Quando eu saí de Piracicaba, eu fui morar num apartamento pequeno em Santa Bárbara e não cabia, parte da minha biblioteca eu tive que me desfazer, acabei doando a coleção inteira, mas eu li quase tudo do Chico Bento Moço. Quando ele tá na faculdade, ele já não usa o chapéu, já, de vez em quando. Na faculdade, ele faz agronomia. Quem diria, né? Quem imaginou que Chico Bento faria agronomia? O Chico Bento Moço é uma aventura que vocês têm que ler. Eu Porque quero ele ler. viaja no tempo, ele... Não, é Sério? uma loucura. Sim, ele chega a ter uma família fora do tempo, depois ele volta pro tempo dele. Que Bem legal. que Não, legal. Maurício de Souza dá uma viajada na Não, maionese. eu ali. adoro Ele Maurício de Souza, tá? É maravilhoso. Eu sou uma grande fã dele. Mas eu não curtia muito o Chico Bento, acredito. Eu preferia outros Eu personagens. sempre gostei do Chico. Nossa. Sério? Eu lembro que a primeira piada do Chico Bento que eu li, que eu ri, foi quando você comprava os gibis. Eu lia gibi na infância, né? Mas eu lia gibi na biblioteca. E não tinha muito Chico Bento. Mas quando você acabava o gibi, tinha 3 quadrinhos no final. Sempre tinha um chorinho, né? Tipo assim, um finalzinho. Tinha um que ele tem um amigo que chama Hiro, que é um menino japonês, e aí o Chico Bento chega pro Hiro e fala para ele assim, né, olha só, vocês têm aquelas técnicas de fazer as árvores ficar pequenininha, né, e ele fala todo, né, é bem próprio do caipira. Bem caipira. Aí o Hiro fala, a gente tem sim, Chico, dá para fazer isso com vaca? Aí o Hiro fala, mas por que você quer uma vaca pequenininha, Chico Bento? Ele fala, é porque eu gosto de leite condensado. Eu lembro que eu fiquei rindo sozinho dessa piadinha. Eu gostei de Chico Bento. Dali pra frente, eu li tudo Pior que que tinha boa. do Chico Bento, eu lia. Pior que é boa essa piada, né? É Pior de boa. tudo é boa. Bom, professor, te trouxe aqui hoje para falar sobre multiprofissões. Verdade, não era do Chico Bento. A gente se dispersou um pouquinho falando do Chico Bento, mas esses chapéus... É chapéus ou chapéus? Chapéuses. Os chapéus que nós estamos usando... Cadê a Regina? Regina, plural de chapéu. Chapéus. O que nós estamos usando... O meu tá hoje- caindo, eu vou tirar porque tá caindo toda hora aqui. Que pena. Bota no seu braço Aqui. articulado. Pronto. Aí, arrasou. Todo temático junino, amei. Trouxemos aqui hoje para conversar sobre multiprofissões, multitarefas, né, professor? Porque você é uma pessoa multitarefas, multi. Me descobri fazendo várias coisas na vida, profissionalmente, é verdade. Isso é muito legal, né? Porque surgiu, na verdade, essa ideia, né, de tema nos 2 temas que nós postamos anteriormente. Espero que você já tenha escutado, que é sobre como escolher a carreira certa, que foi o nosso primeiro episódio, e como lidar com a fase de vestibular, né? Que 2 psicólogas vieram aqui conversar com a gente, e esse tema instigou o professor a falar sobre isso, né, professor? Verdade. E interessante porque uma das psicólogas, eu não vou lembrar qual das duas agora, comentou sobre essa fase da maturidade da decisão acontecer muito depois da gente ter escolhido a primeira profissão.
Então, tem muitas pessoas que já se formaram, mas se descobriram profissionalmente em outras áreas depois de já ter uma profissão. Sim. Então, isso pode acontecer. E por que não ter as duas? Porque a gente, né? Para que se contentar com uma só? Se você pode ter mais de Se você mais de pode uma ter carreira, 7, né? já dizia Branca de Neve, se você pode ter 7, por que eu não posso ter 7? Não é? É isso. Então. Professor, conta pra gente, quais são as 7 profissões que você tem? Eu não tenho 7 profissões, mas eu tenho realmente algumas áreas em que. É engraçado você falar que são profissões. Com isso eu quero dizer, não são apenas hobby. Eu vivo disso. São áreas profissionais, áreas que eu desenvolvo, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, da minha carreira, com as quais eu trabalho profissionalmente mesmo, né? Então, quando estava primeiro indo para o ensino médio, eu descobri que eu tinha talento para exatas, né? Já no ginásio, já, como a gente chamava, o colegial, eu já me percebi gostando dessas áreas, mas era muito comum na minha cidade os meninos de 11, 12 anos irem para fazer Senai para fazer mecânica, era muito comum. E como eu tinha talento para matemática, eu fui como todo mundo e eu não tenho formação mecânica. Eu tenho formação, mas é a formação básica de mecânica. Com isso eu fui trabalhar numa indústria, né, trabalhar com mecânica numa indústria. E lá, nessa indústria, eu fazia estágio com 16 anos, de acordo com a minha carteira profissional, como está lá no registro, eu fazia estágio de mecânica e trabalhei por 2 anos nessa empresa com mecânica. E lá eu tive contato com programação, programação ainda de robôs, ainda de programação de motores, braços, ferramentas de corte, que tudo ligado àquela área mecânica. Mas a programação em si me chamou atenção. E eu comecei Gente, eu tinha 16 anos de idade, eu não tinha não tinha maturidade, e o chefe meu na época também não tinha nenhuma. Porque ele deixou, eu falei para ele, olha, eu posso fazer hora extra, que é uma empresa muito grande na época, hoje ela não é tão grande assim, mas ela era, tipo, na cidade onde eu estava, era a principal indústria da cidade, a que mais empregava, que era o sonho de todo mundo trabalhar lá, era um negócio, assim, bem fora do comum, tinha o jaleco, tinha o maior orgulho de ter o jaleco da empresa, assim, era mó legal. Era tipo a Teta daqui, né? Isso, era bem isso mesmo, eu gostava, né, de trabalhar lá, era muito, muito legal. E principalmente do bandejão. A gente almoçar em bandejão, eles tinham máquina de Coca-Cola. Eu, adolescente, tanto que eu tinha uma gastrite por causa disso, porque eu tomava assim 2 litros de Coca-Cola almoçando. Mas eu pedi para ele, falei, posso ficar? Eu trabalhava das 5 da manhã até 1 hora, fazia turno, né? Aí à noite eu fazia escola, mas à tarde ele deixava eu fazer hora extra. E aí eu começava a aprender a programação. Então foi minha primeira programação, foi em 1989. Eu comecei a programar, mas programar para braços mecânicos, para motores, para ferramenta de corte. E aí eu descobri que eu tinha um certo talento para lógica. E dali para eu caminhar para processamento de dados, fazer um curso técnico, depois fazer uma faculdade na área de programação e desenvolvimento, foi quase que natural. Foi quase que natural. Mas era algo assim, que era uma escolha que tinha muito a ver com uma carreira que foi sendo construída ao longo, não só de oportunidades, mas ao longo de um funil sociológico que me empurrava para fazer o que todo mundo fazia. Todos os meninos de 12 anos, 13 anos iam para o Senai, todos iam trabalhar com mecânica, todos iam fazer estágio nessa área, em alguma empresa, e dali dentro eu acabei descobrindo uma outra profissão. Então eu era mecânico, e de mecânico eu passei depois para programador. Comecei a trabalhar como programador. Algo que também me chamava a atenção era que eu lembro de ter feito um treinamento uma vez, chama Enneagrama. Enneagrama é um treinamento que você faz. Hoje em dia o pessoal faz coach, né? Faz esses mindset, faz essas coisas. O Enneagrama era mais ou menos isso. O Mike, ele vive falando, tá? O Mike, ele fica aí porque o meu mindset, não sei o que lá. Você tem... A ideia do Enneagrama é que o ser humano ele tem pelo menos 9 faces de personalidade, onde uma dessas 9, ela é mais... ela costuma ser um pouco mais dominadora, vamos dizer assim. Todo mundo tem essas 9 personalidades dentro de si, mas uma é a mais dominadora. E eu, meio que trabalhando a minha, eu descobri que eu tenho a minha eu não lembro de todas as 9, mas eu lembro de uma que era o desconfiado, eu lembro que o aventureiro, e a minha que é o ajudador.
De todos os testes que eu fiz, isso, mas eu não lembro. Eu sou o ajudador, né? Eu lembro que o mentor lá, a pessoa que estava ministrando o curso, dava exemplos, né? Se fosse, por exemplo, fazer uma ponte, né? Se fosse fazer uma ponte, o aventureiro ele já estava pensando na próxima ponte, ele nem tinha acabado uma, ele já estava pensando na próxima, né? Aí aquele outro que é mais medroso, mais recalcado, mais seguro, assim, ele estava fazendo as contas para ver se ia dar para terminar a ponte. Aí cada personalidade estava cuidando de alguma coisa. E o ajudador, né? Eu ficava esperando, e o ajudador, o que ele está fazendo na ponte? O ajudador ele está perguntando se todo mundo que está trabalhando na ponte comeu direitinho, se todo mundo se alimentou, se todo mundo está dormindo num lugar seguro, se está todo mundo descansado. O ajudador está preocupado com as pessoas. O ajudador ele está assim, cuidando da gestão do pessoal. O ajudador é uma mãe, ele tem a personalidade de mãe. Levou blusa de frio, vai esfriar. Traz paçoquinha para todo mundo. Trouxe paçoquinha pra gente hoje, tá? Professor, eu fui o que mais comi, entendeu? Professor, eu tô com fome. Espero que você entenda. Comeu toda a paçoquinha que eu trouxe. É importante. Era da professora Priscila, depois você pede desculpa para ela, tá? Priscila, tem essa câmera aqui, né? Isso. Priscila, o Mike comeu todas as paçoquinhas, viu? Eu sinto muito por isso. Mas, um menino descontrolado. Mas o que me ajudou a perceber isso? Eu tinha uma vontade muito grande, uma naturalidade para ensinar e para colaborar com equipes. Tanto que quando a gente for gravar o podcast falando sobre o ETCast, né? Vai sair, gente. Vai sair. A gente vai falar sobre justamente como a naturalidade, como isso aconteceu. Mas como a gente se envolveu, eu ouvindo vocês e descobrindo, eu consigo ajudar eles, eu consigo ajudar nisso. Então, isso me levou para o magistério. Eu lembro que eu estava na metade da minha faculdade, eu fazia faculdade na FATEC, eu estava no meu segundo, terceiro ano de faculdade, eu faltava da aula para dar aula. Eu faltava, eu bombei um monte de disciplina, não porque eu sou um péssimo aluno, mas porque eu consegui dar aula num colégio na cidade e era no mesmo horário da aula que eu tinha na faculdade. Então a minha faculdade eu demorei 5, 6 anos para terminar. Porque você ia dar aula. Porque eu faltava das aulas para dar aula. Aí eu acabei atrasando a minha formação na FATEC. E com isso eu já tenho mais de 20 anos de magistério, 27 anos já de magistério. Que eu trabalho como professor também. Então eu tive minha formação mecânica, eu sou programador, desenvolvedor, né? Trabalhei muitos anos na indústria, trabalhei até 2010 como programador, trabalhava com linguagem COBOL, que é uma linguagem mais antiga, mas até por ser professor, acabei aprendendo a aprender a programação para dar aula. Né? Eu profissionalmente, hoje eu trabalho profissionalmente para o Centro Paulo Souza programando HTML também, mas eu comecei a aprender HTML para dar aula. Dar aula HTML, porque quando eu fiz faculdade não tinha HTML. Ô, professor, e você começou a dar aula sem mesmo ter qualquer tipo de... Foi, não tinha ainda, eu não tinha graduação quando eu dava aula no ensino médio, mas eu não tinha graduação. Mas eu tinha o técnico, né? Então havia algumas... nós vivemos um tempo diferente. Há décadas atrás não se tinha tanta exigência, né? Então você tinha uma certa experiência profissional. Essa experiência profissional era acolhida em alguns meios para você poder dar aula, para você poder instruir. Então, isso foi mais ou menos isso que aconteceu. Não, era um colégio técnico privado também, então tinha essa facilidade. Se fosse público, talvez prestar concurso não seria tão simples assim, né? Mas para a época funcionou e eu dei aula durante, acho que 4, 5 anos. Acho que, não, eu dei aula foram mais de 10 anos dando aula nesse colégio aí. Nossa! Mais de 10 anos dando aula. Depois eu me formei, depois eu me graduei, aí tudo bem. Mas dei aula durante muito tempo. De linguagens que hoje em dia nem existe. Até eu tenho uma curiosidade. Eu sou profissional em linguagens que morreram. Olha que curioso. Nossa! Eu sou especialista em Clipper. Linguagem Clipper. Não existe mais. Ninguém programa Clipper hoje em dia. Eu sou especialista em coisas que não... foram inventadas ainda. Não foram... que não existem mais. Não, eu sou especialista em coisas que não existem mais. Exatamente. Exatamente.
Eu sou especialista em Clipper. Trabalhei mais de 25 anos como programador Clipper, desvendei coisas assim muito legais do código, fiz programas, trabalhei assim com programação em áreas assim muito desafiadoras mesmo. Fiz programas que rodaram em empresas Eu gigantescas. tô vendo um dedinho levantando ali. Eu faço curso de Python. Você acha que a linguagem Python Não, Python é hoje, assim, tanto que eu dava aula eu não estou mais dando aula de lógica aqui, mas na FATEC eu estava dando aula de estrutura de dados. E estrutura de dados eu resolvi trabalhar com Python, embora Python tenha a dificuldade principalmente ponteiro, que ponteiro você tem em linguagens, né, mais baixo nível como C. O pessoal usa Java, usa C para fazer ponteiros, mas eu acabei simulando ponteiros com orientação a objeto, porque daí eu ensinava orientação a objeto e já ensinava Python. E para ensinar lógica de programação, eu parei de usar o tal do Visual, muito professor gosta de usar o Visual, não usava mais, porque eu achava que era um encalço depois. Já vamos direto para a linguagem de programação e já estava usando Python. Eu amo Python, para mim Python, PHP, assim, são linguagens assim simples que tiram a parte da sintaxe chata e trazem você para aquilo que é realmente importante na programação, que é conseguir desvendar a lógica, conseguir criar, conseguir fazer o computador responder às necessidades de quem está desenvolvendo. As outras linguagens, não que elas sejam ruins, elas não são ruins, mas você tem que ficar brigando com a linguagem para ela te dar um Hello World. Pô, vai fazer um Hello World em Java. Pelo amor de Deus. Não faz. Nossa, System Out Print. Meu Deus do céu. Um negócio doido você tem que fazer. Tem que criar classe, criar... Não, Python você vai lá, print Hello World. Acabou, tá feito. Tá feito. É bem simples, né? Professor, eu acho engraçado, só abrindo um adendo em tudo isso que você tá falando, que antes mesmo do podcast começar, nós três aqui, eu sempre comentava com o Mike, eu falava, Mike, a gente precisa conversar com alguém da área de informática. A gente precisa conversar com alguém da área de informática, porque eu acho que é legal, tipo, é legal alguém dessa área. E a gente tá fazendo exatamente isso agora, né, na verdade. Porque, você é dessa área. Ainda mais falando sobre multiprofissões, porque a área de informática é uma área de multiprofissões. Quando eu me formei, as formações na área de TI, nem tinha esse nome, elas não estavam muito bem equalizadas. Você não tinha, assim, você formava um curso na área nessa área, a gente chamava processamento de dados, era mais ou menos um tiro de garrucha, né? Assim, para quem é do interior e já caçou no mato, sabe que o tiro de garrucha ele tem um problema sério. É um tiro que espalha o chumbinho bastante, mas não pega presa, né? Assim... eu nunca gostei de caça esportiva, tá? Não nunca façam cacei, isso. tá bom? Mas se fosse pra caçar, era caçar pra comer, tá? Sendo coisa de pegar o bichinho pra depois soltar, não faz a menor graça. É muito feio isso aí, não gosto não. Nem de pescar. Coitado, o bichinho fica assustado à toa. Mas só para exemplo, tá? Eu nunca tirei com garrucha, mas ela é mais ou menos assim. Você dá um tiro, é uma explosão de chumbinho que pega, é bem amplo, mas você não atinge nada certeiramente. Hoje em dia, você faz um curso de informática, né? Aqui a gente tem informática para a internet. Ela é focada nisso. Ela tem esse foco. Você tem curso de informática que são para rede, segurança. Você tem que ir para banco de dados. Hoje em dia, não. Antigamente você se formava em tudo, praticamente. Então, na minha primeira formação, eu acabei trabalhando com linguagem de programação, acabei lidando com rede, acabei lidando com banco de dados, acabei lidando com segurança, acabei lidando com RH. Eu fazia RH, fazia recursos humanos, fazia Caraca. administração. Por isso que era um curso longo, né? A maldade é que eles chamavam de tecnológico. Eu sou tecnólogo. Mas a carga horária que eu tinha é maior do que qualquer curso de graduação em bacharel hoje em dia, né? Não, era um Carga curso horária intenso, sofrida. é uma carga horária sofrida. Se pegar o meu histórico de formação, era um puxa de uma formação, mas tinha um nome tecnológico. Então, paciência. Depois eu fiz a licenciatura até para dar uma acertada nisso, porque, né, para agregar um pouco mais. Mas aí o que acontece? Estou trabalhando, estou dando aula, estou programando, né? Trabalho na área de programação, trabalho na área, mas eu tenho uma fagulha dentro de mim que já vinha desde a adolescência. Eu tinha uns amigos me apelidavam, né? A gente chamavam de pastorzinho, porque eu sempre quis fazer teologia e sempre tive vontade de ter uma carreira vocacional também. Sim. Né? Só uma
pergunta. Você sempre teve essa religião que você tem hoje? Desde sempre ou surgiu em algum momento da sua vida? Alguma coisa assim? Hoje eu acho que eu tive consciência de ter uma religião, acho que por volta dos 13, 14 anos, e aí eu estava numa igreja presbiteriana. Então, eu continuei presbiteriano. Tive um tempo que eu tive em outras igrejas, mas acabei voltando para o meio presbiteriano e já tem aí uma história aí de quase 40 anos já de presbiterianismo sempre. Então, Super sim, legal. criancinha, meus pais eram testemunho de Jeová. Quando criancinha. Mas depois dos 10 anos, mais ou menos, eu fui para a igreja presbiteriana com tios. Eu visitava a minha avó e na casa da avó eu ia com eles na escola dominical, né, de domingo, e acabei conhecendo a igreja presbiteriana, fazendo amizades, e aí com 14 anos eu tive essa percepção. Abriram os olhos, eu percebi, me encontrei, e desde então eu sempre tive vontade. Eu olhava para o ministro do evangelho, para a pessoa que lia a Bíblia, entendia a palavra de Deus, assim, entendia a Bíblia, para quem tem essa questão religiosa, assim, né? É óbvio, eu entendo que tem gente que está ouvindo a gente que talvez não tenha essa visão, mas vamos tentar enxergar isso como carreira, tá? Eu não gosto de fazer isso, tá? Não é, mas pro fim, né, daqueles que estão escutando a gente, talvez seja interessante. E eu tinha essa vontade, sempre tive essa centelha, mas o que acontece? Lembra que eu falei que o mundo foi levando? Era uma questão quase que social, né? Os meninos iam para o Senai para fazer curso de mecânica, dali eles iam para as indústrias, e dali, na indústria, eu acabo descobrindo uma profissão. Mas agora que eu estou estabilizado, agora que eu estou, assim, tranquilo na minha profissão, tinha um salário bom, tinha um cargo bom numa empresa, dava aula, gostava de dar aula, eu resolvo voltar para a faculdade e fazer mais uma faculdade daí, né? Aí eu vou fazer teologia. Aí eu fiz primeiro uma pós em teologia, que a gente chama de lato sensu, que é uma pós-graduação que você não precisa ter uma formação específica na área. O mestrado ele é uma pós stricto sensu, né? Você afunila. O lato sensu não. Então você pode ter uma formação em matemática, por exemplo, fazer um lato sensu em psicopedagogia, por exemplo, tá? Você pode fazer isso. Então eu fiz uma pós em teologia. Assim que eu saí da graduação da FATEC, eu terminei a FATEC. No ano seguinte, eu estava fazendo uma pós em teologia. E isso foi só para pagar um anseio, né? Eu joguei gasolina na lenha, porque daí pegou fogo de vez. Quando eu acabei a pós, um ano depois, eu voltei para fazer a graduação. Só que daí qual é o meu problema? Seminários teológicos não existem em EAD, não existe no horário noturno, né? Então eu tive que pedir demissão da empresa, largar a empresa e fazer um seminário, porque era durante o dia, seminário. E aí, com o tempo, eu consegui um emprego à noite, voltei a programar, dava aula ainda à noite. Então, com isso, eu consegui sobreviver, porque eu já tinha uma filha, eu não era casado, na verdade, eu era casado, aí a minha esposa me deixou no meio do seminário, eu fiquei divorciado. Nossa. Mas eu tinha uma filha para sustentar, né? Então eu tinha que trabalhar, não tinha jeito, né? Então eu fazia o seminário, trabalhava, pagava a pensão, tudo direitinho, e terminei o seminário. Ainda bem, né, professor? Ainda bem. Não, sei, minha filha é filha lindinha. Maria Laura está fazendo, hoje ela faz enfermagem. Que legal. Tem três filhas. A Ana Júlia agora terminou a faculdade de publicidade e propaganda, Mackenzie, casou ano passado. A Ludmila está fazendo psicologia em Santa Bárbara e a Maria Laura faz enfermagem lá em São José dos Campos. Uau! Apenas meninas. Só menina. Em casa, quem manda são as mulheres. Eu Com só certeza. obedeço. Com certeza. Lá em casa também. Bom, e daí eu faço teologia. Eu fiz então 2 anos de pós em teologia, 4 anos de bacharel em teologia, depois eu fiz mais 1 ano de complementar no Mackenzie, daí por causa de MEC, né? Porque o seminário em si ele não tem a certificação MEC, então o MEC não reconhece seminário como faculdade. Então eu fiz uma complementação, a gente chama de validação isso, agora não pode mais, até o governo permitia até um certo tempo fazer validação, aí eu fiz a validação, então hoje eu tenho a graduação em processamento de dados, a licenciatura,
e tenho a graduação também em teologia. E já tem 10 anos que sou ordenado pastor presbiteriano. Então eu trabalho como professor na ETEC, eu não trabalho mais como desenvolvedor desde então. Quando eu saí do seminário, eu parei de programar, parei de trabalhar como programador. Só que daí eu entrei na ETEC, aqui na ETEC de Americana, depois eu vim para cá em 2011. Aí eu tô aqui desde 2011, nessa ETEC aqui. Ai, é super legal, né? Bom Eu pra achei caramba. muito interessante essa sua E história. são áreas bem distintas, né? Sim, Mas não acabou, viu? ainda Tem mais profissão. tem mais profissão. Eu achei incrível. Mas vamos dar uma pausa, uma Tá, pausinha, uma uma pausa. pausa para pegar o meu casaco, porque eu estou com muito frio, gente. Eu juro que eu tô com frio aqui. Alguém tem uma pergunta para fazer pro professor? Porque assim, eu achei super, professor, tipo, eu não imaginava que você tinha filhas nessa época, porque assim, você já estava numa empresa, né, com um emprego. Aham. E para muitos pais é uma loucura simplesmente Gente, sair e fazer uma outra faculdade. Na verdade, eu tinha filha, né? Filhas eu fui ter depois. Ah, sim. Essa é uma outra história muito chique também. Você sabe que ser pai, algumas vezes você ser pai biológico é uma escolha inevitável. E também é uma escolha pessoal, porque tem pai biológico que infelizmente não cumpre o papel de pai, né? Sim. Mas ser padrasto é uma escolha do coração, né? E eu tenho mais 2 filhas que, na verdade, são minhas enteadas. Que, por um acaso, têm exatamente a mesma idade da minha filha biológica, né? Aconteceu, gente. O que aconteceu, gente? Rony, Presente. Interromper? Claro. Oi, gente, tudo bem? Baixa. Um presentinho do nosso querido, do nosso primeiro Etelover, na verdade. O professor Ronei. Vem cá, Ronei. Olha isso vem. aqui, gente. Simplesmente. Aqui, Ronei. Aqui, Ronei. Simplesmente um Etelover. Olha isso. Ele cadê? é muito lover, gente. Que isso? É o nosso maior Não tá aparecendo. Isso, agora sim. Aê, arrasou. Obrigado. Sucesso para vocês. Uma equipe maravilhosa, dedicada e super, super inteligentes. Ai, obrigada. Eu acho que a gente tem que colar isso aqui. Sim. Até o final do episódio. Beijo. Até Nosso o final do primeiro episódio. eteló. Vocês são tesouros. O maior tesouro. O Sandro, ele é o maior tesouro. Ele é a caixa de Pandora. Nós somos o tesouro e o Sandro é a caixa de Pandora. Então, É isso. aí eu tenho a Ana, a Ana Júlia e a Ludmilla são minhas filhas de coração, né? Assim, ela tem o pai delas, que é o Paulino, que é uma pessoa maravilhosa também, sempre presente, amigo, querido. Mas quando eu casei com a mãe delas, a Patrícia, eu casei, assim, para ser pai. E veio alguns brindezinhos. Não, maravilhosos, assim, eu amo as 3, assim, incondicionalmente, assim, são minha vida, né? As Sim. 4, Patrícia, meu grande amor. Mas, assim, é porque você falou do Imaginável País, eu só tinha só a Maria Laura, então, né? Aham. Só tinha a Maria Sim, Laura. Depois sim. eu casei com a Patrícia em 2012. Então, em 2012 que eu tenho a Ana Júlia e a Ludmilla na minha vida. Um pouquinho antes, né? Quando a gente se conheceu, um pouquinho antes. Aí em 2012 que a gente casa. Né? Aham. Sim, não, é porque mesmo que seja só a Maria Laura, né? Ainda assim me choca, porque um pai normalmente pensaria, tá cômodo pra mim. Não tem por que eu tentar sair de uma situação onde eu já estou pra me arriscar. Pode ser que eu não tenha dinheiro para alimentar a minha família, o que provavelmente não passou pela sua cabeça, porque eu imagino que você tenha pensado, não vai dar certo e eu vou fazer dar certo. Mas pra mim é muito chocante isso, de verdade. Eu tinha apoio financeiro, vamos dizer assim. Eu tinha bolsa de estudos, que me ajudavam. Assim, eu pagava 30% só do seminário na época, mas mesmo assim era uma vida bem, bem corrida. Assim, eu lembro assim, o seminário que eu fiz, ele é conjugado com o Mackenzie, né? Durante um tempo o prédio do Mackenzie não estava pronto lá em Campinas, então os mackenzistas, eles entravam ali no seminário de Campinas, usavam o restaurante do seminário de Campinas para almoçar. E o restaurante do seminário acabava que sempre tendo ali um grupo de mackenzistas. E geralmente o público do Mackenzie é um público de uma certa poder aquisitivo um pouco mais significativo, né?
E eu não tinha... Realmente eles têm um poder aquisitivo. É, porque a muito faculdade significativo. Mackenzie é um pouquinho mais cara mesmo, né? No meio normal, você vê quanto custa uma faculdade. Mackenzie sempre está um pouquinho acima ali. Então, assim, eu dividi o tempo no restaurante com gente ali que ia para almoçar lá. E eu levava marmita. Eu almoçava lá no restaurante. É legal que fazia amizade com o pessoal. Isso não era nenhum constrangimento. Eu como de marmita. Aliás, aqui na escola a gente come de marmita também. Eu também, todo dia. E aí, assim, o tiozinho lá do restaurante, eu lembro que ele vendia salada pra mim mais barato, que eu gostava de comer salada, né? Aí eu comia salada mais barato, né? Ele vendia só salada pra mim. Eu levava minha marmita e deixava esquentar minha marmita no micro-ondas da faculdade. Usava o micro-ondas do restaurante, desculpa. Usava o micro-ondas do restaurante pra esquentar minha marmita. E aí comia salada, que ele vendia pra mim só salada dali, pra dar uma complementada. Dali eu saía... Era cara a salada, professor? Hã? Era cara a salada? Ah, não lembro. Era baratinho. Ele era fazia um baratinho. precinho bem camarada, né? Bem Porque ele era muito amigo, era muito... Aí, acho que a filha dele casou com um amigo meu de seminário, inclusive. A gente já faleceu, já ele. Que Deus o tenha. Mas aí, assim, e foi normal, mas assim, eu quero dizer, passava perrengue, lá saía correndo, eu entrava na empresa americana onde eu trabalhava como programador, aí ficava, as noites que eu dava aula, eu saía umas 6 horas da empresa e ia pra escola dar aula. As noites que eu não dava aula, eu estendia até umas 10 horas da noite. No outro dia, 6 da manhã, De pé de acordando novo. e correndo para fazer faculdade. Fazia faculdade das 7h30 da manhã até meio-dia. Fazia faculdade todo dia, 4 anos foi essa vida aí, essa correria. E quando eu estava nos 6 últimos meses da faculdade, me mandaram embora da empresa. Fui demitido da empresa, né? Fui demitido. Aí eu lembro que eu catei o dinheiro de rescisão, essas coisas todas, né? Eu lembro que eu liguei para a mãe da minha filha e falei, olha, eu Contou estou as moedinhas. depositando a pensão dela até fevereiro do ano que vem. Eu depositei uma bolada, assim, sabe? Uma vez. Porque foi aquilo que você falou. Não passava pela sua cabeça não ter dinheiro? Claro que passava. Passava. Passava, sim. Tanto que o que eu fiz, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu falei assim, olha, então eu já vou... Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu lembro que até uma das fontes de renda que eu tinha que me patrocinar, pagava a minha bolsa, chegou para mim nos 3, 4 últimos meses e falou para mim, olha, fala o seguinte, deixa que a gente vai pagar tudo. E quitou a faculdade para mim. Olha Aí eu não isso. tive mais o custo da faculdade. Então, assim, coisas que acontecem, mas eu tinha já meus 30 anos de idade e caminhando para uma nova profissão. Né? Mas aí eu tô aqui no Centro Paula Souza, já tem já uns 5 anos aqui de casa, e estava gravando alguns vídeos pro pessoal, com alunos, tal, fazendo com aquelas filmadorinhas, e uma professora lá de Americana lá resolveu levar um desses vídeos para São Paulo. E aí me convidaram para ir lá em São Paulo, no Centro Paula Souza, no GEAD, num grupo de estudo de educação à distância, para fazer a experiência de gravar videoaula para o Centro Paula Souza, para o curso EAD. Então, desde 2014, falei 5 anos, não, tinha menos de 5 anos. É muito menos de 5 anos, gente, eu tinha um ano que eu estava no Centro Paula Souza, eles me levaram para lá. Desde 2013, eu estou em São Paulo gravando videoaula para o Centro Paula Souza. Olha isso. E aí, conhecendo o GEAD, eu acabei entrando para a área eu trabalhei um tempo gravando as videoaulas, passei um tempo revisando material que ia para comunicação visual, aí eu acabo me especializando bastante na área de construção de comunicação visual, e trabalho para o Centro Paula Souza até hoje com comunicação visual. Gravo material para o Centro Paula Souza, hoje eu estou 100% dedicado a EAD. Acabo fazendo pós-graduação nessa área, me pós-graduei em novas tecnologias, comecei a gestão EAD, não deu condição porque era caro pra caramba, fazendo em São Carlos, e acabei indo para outras áreas também dentro do próprio Centro Paula Souza. Então eu trabalho como professor, né, e trabalho também hoje como coordenador de projetos. Eu coordeno projetos para educação à distância, então eu penso em educação à distância. Acabo fazendo o meu mestrado nessa área da educação justamente por estar alinhado com essa parte de comunicação. Agora estou terminando uma graduação nova, uma terceira graduação. Mais Pra uma. quê, né? Por quê? Por que ter só uma, né? Porque, assim, já dá para abastecer no imposto de renda mesmo. Aí você paga muito imposto de renda, então o que eu faço? Eu pego parte do meu imposto de renda que eu já estou pagando mesmo e jogo para fazer pós, jogo para fazer outra graduação. Eu estou me licenciando em filosofia. Uau! Estou fazendo licenciatura em filosofia. Que legal! Ó, acabei de receber informações que temos perguntas. Olha, vamos lá.
Você quer ler? A gente Não, leiam. pergunta da nossa querida Lê, aqui Da biblioteca. Lê da biblioteca. bibliotecária. Arrasou. Como aproveitar o conhecimento do curso técnico, mesmo escolhendo outra área profissional? Muito boa essa pergunta. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui meu, tá? Pra ver se Aham. você já auxilia todo mundo. Eu faço administração, mas eu sou da comunicação e quero seguir para o jornalismo, essas coisas assim, né? Uhum. Como você acha que a gente deve aproveitar? Bom, primeiro, não existe conhecimento perdido. Não existe. Eu lembro do professor João Saciloto, dava aula na FATEC aqui de Americana. João Saciloto, ele falava o seguinte: não existe livro ruim, né? Só existe livro mal lido. Porque toda informação ela é preciosa, todo conhecimento é importante. Que nem eu sou teólogo, né? Então, às vezes, algumas referências que eu pego vêm de textos antigos. Você pegar a história, por exemplo, de um personagem como Moisés. Moisés, personagem da história, que é bem simples. Ele cresceu num palácio, porque ele, quando criança, ele foi colocado no rio, porque os egípcios não queriam que o povo judeu crescesse. Aí a filha do faraó pega ele, por isso que ele chama Moisés, foi tirado das águas, e ele cresce no palácio. Mas daí, quando ele fica adulto, ele fica bravo com um egípcio e acaba machucando feio o egípcio, tanto que o egípcio morre. Ele foge, porque agora ele é um assassino, e ele vai viver 40 anos no deserto. E depois ele volta para libertar o povo. A pergunta é, o que Moisés aprendeu no palácio que foi importante para ele? E o que ele aprendeu no deserto que foi bom para ele? Lá no deserto, Moisés talvez ficasse pensando, caramba, eu estou aqui cuidando de ovelha, mas eu tenho conhecimento matemático, eu tenho conhecimento científico, eu tenho conhecimento exatamente. Então, isso tudo podia ficar assim, uma grande confusão na cabeça dele. Bom, quando ele volta para o Egito para libertar o povo, ele tem que levar esse povo, 1 milhão de pessoas, para atravessar o deserto durante muito tempo. E todo esse conhecimento que ele teve naquele tempo Pastor, começou, exatamente, começa a fazer sentido e começa a encontrar lugar. Então, o que eu digo sobre isso? Bom, hoje em dia, por exemplo, eu sou parte da minha vida dedicado a uma igreja. Mas eu sou um profissional de comunicação. Comunicação visual, por exemplo. Como você entrou nisso, professor? Então, eu pego todo o meu conhecimento de comunicação visual e trago para aquilo que eu faço quando eu trabalho, por exemplo, quando eu estou palestrando. Né? Todo domingo eu estou palestrando e todo domingo eu estou construindo comunicação visual. Você tem pastores que comunicam muito bem falando, mas eles não conseguem construir essa comunicação de forma visual. E eu tenho essa facilidade, porque eu trago conhecimento de outra área. Então você consegue encontrar pontos de intersecção entre as disciplinas. Então você faz administração. Pô, ok, um curso muito excelente, um curso bom, vai ativar conhecimentos na sua vida ou vai ativar competências na sua vida que podem talvez não fazer sentido enquanto você está estudando jornalismo, mas quando você estiver no campo prático, e aí de repente você vai lá fazer, sei lá, vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Uma coisa assim, você tem lá um monte de entrevista para fazer, um monte de trabalhos para fazer, de repente quando você chegou lá e a pessoa está lá contigo, então como é que vai ser hoje? Eu montei aqui um cronograma simplesinho pra gente, aí ela olha e fala assim, como assim você fez um cronograma? Não, olha aqui, ó, e você pegou e montou um gráfico, você já montou um passo a passo, como é que você organizou essas informações? De onde você tirou isso? Para você é natural. Sim. Eu acho que a resposta para isso é uma ideia que eu tive certa vez a respeito do que eu chamo de inteligência inconsciente. Eu chamo assim. É quando você tirou carta de motorista. Cadê sua carteira de motorista? Vamos pegar minha carteira de motorista agora que eu quero mostrar. Que ela tirou carteira de motorista, tá falando para todo mundo agora. Que quando você começa a dirigir, se você é motorista há pouco tempo, você lembra disso. A gente começa a contar as marchas. Tô em primeira, você tá andando, você não pode se perder. Eu tô em segunda agora, em terceira. Esse é um conhecimento que você está tentando adquirir ainda. Então você tem consciência de que você não tem esse conhecimento ainda, tá? Você sabe que você não sabe. E você está aprendendo para começar a saber. Você está no curso técnico. Você sabe que não sabe algumas coisas e está aprendendo essas competências no curso técnico. Você está ganhando habilidades, ganhando competências. Você está aí aprimorando, né? A carteira aqui. Ó, pra onde eu mostro? Vou mostrar pra cá.
Só não vai mostrar os números Ah, só, vou- porque senão alguém vai usar a sua carteira, hein? Ah, eu vou mostrar mais de longe um pouquinho assim. Isso, Olha, engraçado. gente, isso. Olha que linda. Vou mexer assim para não pegarem meus dados. Gente, olha isso. Eu vou usar de broche. Eu quero pôr eu quero usar de broche aqui assim, ó. Mas é a frustração da minha esposa que nunca um guarda policial parou ela para pedir a carteira dela. Em toda a vida de motorista dela, ela nunca mostrou a carteira dela para um guarda. Ele nunca pediu. Eu já cansei do número de vezes que eu tive que mostrar minha carteira. Já. Eu acho que é porque é mulher, sabia? Deve ser. Mas ela é excelente motorista. Tenho certeza. Eu já bati o carro muito mais vezes que ela. Ela até tanto quando a gente tem alguma discussão assim, que marido e mulher discute, e a gente fala assim por causa de trânsito, ela só vira e vem e fala: quem já bateu o carro? Que ela nunca bateu, né? Uhum. Então ela. Quem já bateu o carro? Quem já bateu o carro? Né? Eu nunca dei PT num carro, mas que eu já bati. Quem já bateu o carro? Eu bati. Então aí várias você pega e vezes. fala, então tá bom. Aí você sai. Mas aí termina. você tem consciência de que não tem esse conhecimento. Uhum. A partir do momento que você começa a fazer o técnico, você está fazendo prova, ou você está dirigindo o carro, você já sabe como troca as marchas, você já sabe como você faz, está fazendo prova, e aí você está naquele estágio em que você tem consciência de que agora você conhece. Uhum. Você sabe fazer. E você faz isso com certa consciência. Sim. Vai chegar um tempo, Lívia, que você vai estar dirigindo o seu carro e a grande pergunta que você vai fazer é: como eu cheguei até aqui? Porque você foi dirigindo e você agora tem um conhecimento que agora é inconsciente. Ele está emanado, é automático. Você está trocando marcha, você está dirigindo, você deu seta, você freou, você acelerou. Você fez E um você monte de fez coisa. isso de uma forma tão natural que você já não precisa ter a consciência de que você conhece. Você simplesmente conhece. Uhum. E é isso que vai acontecer com essas habilidades, com todos esses conhecimentos do curso técnico. Você vai acabar usando isso quase que inconscientemente. A pessoa vai: de onde você tirou isso? Eu simplesmente sei. Eu simplesmente sei. E a Sim. coisa vai acontecer naturalmente. Sim. Então, assim, eu hoje, como teólogo, né, quando eu estou escrevendo, quando eu estou publicando coisas, quando eu estou escrevendo artigos, quando eu estou fazendo meus estudos, por exemplo, eu tenho uma técnica para produzi-los e para construir. Eu escrevo muito. Eu escrevo muito mesmo, assim, toda semana eu estou escrevendo palestras, discursos, e eu faço, por exemplo, eu uso muito uma ideia que hoje a gente chama de storytelling, mas quando eu comecei a fazer você não tinha muito, é mais um storyboard, né? Eu fazia de blocos, fazia uma espécie de um mapa mental de como as palestras funcionam, de como são os argumentos, de onde estão as perguntas, de onde elas vêm. Então eu faço isso, e eu faço isso com muita velocidade. Uhum. Mas da onde eu tirei isso? Eu não tirei da teologia, entendeu? Eu tirei do campo técnico. Eu Sim. tirei do campo técnico, da construção que eu fazia da área técnica. Então tem muita... E essa mistura, essa miscelânea, ela favorece todas as profissões que eu exerço hoje em dia. Quando eu estou, por exemplo, produzindo material para o Centro Paula Souza, a facilidade que eu tenho, por exemplo, de ler. Eu leio muito rápido, eu sempre pratiquei leitura dinâmica, então eu leio muito rápido. Então, por exemplo, eu recebo um storyboard de uma aula que eu estou preparando, que eu estou construindo o ambiente dessa aula. Então você imagina ali um caderninho, hoje eu não trouxe nenhum comigo aqui, mas pegar, por exemplo, dá para umas 120 páginas. Eu preciso pegar aquele material, eu preciso desmiuçar aquele material, e eu chamo de imersão. Eu tiro uma semana para imergir, para me afundar naquilo, para entender o que é aquele curso, para eu escrever a plataforma do curso, escrever como aquele curso vai ficar online, e olha só, eu tenho que pensar em identidade visual, paleta de cor, eu tenho que pensar em imagens que eu começo a rabiscar tudo isso. São todos detalhes, né? Pontos importantes. Mas eu não pensados. aprendi isso em processamento de dados. Uhum. Eu não aprendi. Essa consciência de como diluir esse material, de como fragmentá-lo, de como separá-lo, como organizá-lo, eu trouxe de outra formação. Eu trouxe da formação design instrucional, design thinking, eu trago de outras coisas, e muitos cursos que eu faço no próprio Centro Paula Souza que eu mesmo escrevo. Sim. Assim, por exemplo, eu escrevi o curso de gestão do tempo. Eu não sou o autor do curso de gestão do tempo. O autor de gestão do tempo é outro.
O storyboard vem para mim, eu diluo o curso. Mas desde que eu escrevi a plataforma do curso de gestão do tempo, que está online, que é gratuito, que você pode fazer no canal do Centro Paula Souza, mooc.cps.sp.gov.br. Marqueteiro. Entra lá e faz o curso de gestão do tempo, que é maravilhoso. Desde que eu fiz o curso de gestão do tempo, eu aprendi a organizar minha agenda. O meu tempo rende. Então, assim, esses conhecimentos, eles vão só... A gente vira um boneco de massinha. E cada conhecimento que a gente vem é uma massinha nova que a gente vai acoplando. Vai colando, a gente vai enxertando na gente. Sabe quando eu não sei se alguém que tá ouvindo já fez, provavelmente sim, mas no jardim de infância eu fazia pelo menos uns bonequinhos de massinha e pra eles ficarem em pé a gente usava palitinhos de dente. Isso. É basicamente isso, você vai colando ali, vai botando, você é o palitinho de dente, aí você vai grudando a massinha ali nos palitinhos pra dar tudo certo, né? É exatamente isso. E é uma experiência boa. Com isso, o que eu quero dizer é que não existe, pode existir, não que não possa, né? Mas aquela pessoa que escolheu com 17 anos, que queria ser, eu quero fazer da minha vida isso, X, né? Eu quero ser terapeuta ocupacional, sempre sonhei com isso, quero fazer isso em toda a minha vida e toda a carreira dele vai ser só isso. Olha, pode. E se for, acho que a pessoa vai se sentir completa com isso, completa, inteira e feliz, e que bom. Mas se você faz isso, de repente você descobre que gosta de tocar violão. Vai aprender a tocar violão. Aprende, toca o ukulele, vai fazer outra coisa, aprenda artes, invista em outras áreas da sua vida, porque necessariamente algumas coisas são hobbies, mas outras coisas podem ser seu ganha-pão. Outras coisas podem ser coisas que também te trazem um recurso financeiro, que também acabam trazendo uma melhor qualidade de vida para sua família. Por exemplo, para falar de uma das profissões que eu tenho, eu sou editor de vídeo. Eu faço isso também. Profissionalmente eu trabalhei pouco com edição de vídeo, trabalhei mais para político, pegava às vezes o material deles para fazer aquelas vinhetinhas até nós temos umas que grudam na cabeça, gente do céu. Eu ouvia tanto a musiquinha da propaganda de vereador, que a música dele, assim, de vez em quando vem, é um chiclete, vem assim, né? Então eu gravava eles, tipo eles aquela falavam... do Baby Shark. Isso, exatamente. Aí eu pegava o material, filmava eles, fazia captação, depois recortava, fazia toda a edição de vídeo, fazia toda a junção das câmeras e tal. Trabalhei um bom tempo com edição de vídeo. Como que eu comecei a fazer isso? Minha filha, Ana Júlia, estava com dificuldade em apresentar trabalho na aula de geografia. E aí eu fui conversar com o professor, que ele queria que apresentasse trabalho. Aí, de fato, a gente, né, considerou a possibilidade dele avaliar outras coisas também, porque ela era uma boa aluna, mas ela precisava corrigir esse problema. Minha filha precisa falar em público. Que história é essa? Né? Ela tem que aprender a falar, apresentar um trabalho. Como é que vai para a faculdade? Como é que vai apresentar um trabalho? E aí a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer? E ela gostava de gravar ela mesma no celular. Ela tinha 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade. E aí, então, eu falei assim, daí ela chegou para mim e falou assim, da época era o boom dos canais de YouTube, Christian Figueiredo, assim, Felipe Neto, eles faziam sucesso nessa época. E era muito youtuber e tal. Eu lembro que levava elas para encontro de youtubers. Era encontrinhos de youtuber. Meu sonho era ir mas nunca tinha aqui no nosso interior. Lembro da gente estar lá no shopping aqui em Campinas, Dom Pedro. Meu Deus do céu, que fila enorme de gente para pegar autógrafo do cara. Levei era só para dar um abraço e tirar uma foto, né? Era só isso, só. Aí até acho que eu tenho uma foto com o Christian. Uma vez eu levei ela. Mentira! Aí eu levei ela. Eu quero ver essa foto, eu quero ver. Tá no meu Facebook a foto aí. Aí, bom, mas assim, aí ela falou, eu quero fazer um canal do YouTube. Aí eu... Aquela coisa, né? Eu só tenho 2 empregos, né? Pra quê? Mais um, né? Aí eu comecei a ajudar ela e comecei a aprender a fazer edição. Fiz curso de edição, fiz capacitação, fiz isso aqui lá. E aí, nesse meio tempo, o Centro Paula Souza também precisou de alguém para fazer isso lá em São Paulo. Eu comecei a fazer edição também para o Centro Paula Souza. Hoje eu faço animação em vídeo, faço edição de vídeo também para o Centro Paula Souza e fiz para o canal da minha filha por pelo menos 2, 3 anos que o canal dela teve no ar. E aprendi muito a fazer. Faço edições legais, assim, eu acho que o que eu faço fica bom. E assim, no período da pandemia, eu editei muito vídeo para o Centro Paula Souza. Nossa. Muito.
Aí foi quando eu montei o estúdio em casa, quando eu montei, comecei a gravar muito pro Centro Paula Souza, gravar muito, mas foi muito vídeo mesmo. Era assim, coisa absurda, instrução para professora. A gente treinou os professores para poder, porque hoje em dia você chegou depois da pandemia na ETEC, né? Então. Cheguei em 2021. Não, você chegou no meio da pandemia, né? No meio. No meio da pandemia. Quem tá chegando agora já chegou no pós-pandemia. Então, assim, falar sobre MS Teams, por exemplo, hoje é tranquilo. Todo mundo, MS Teams, todo mundo, mas naquela época ninguém usava. O meu setor em São Paulo usava o MS Teams. A gente usava, lembro que a gente usava o Skype Business, aí veio uma decisão, não, vocês vão usar agora o MS Teams, isso bem antes da pandemia. Por quê? Novas tecnologias, tem que aprender, não sei o que lá, tal, alguém tem que ser de vanguarda. Meu setor de vanguarda. Chefão, o Rogério, meu chefe lá em São Paulo. Gente, somos de vanguarda, vamos lá, todo mundo, o meu setor trabalhava com MS Teams direto. Reunião, fazia todas essas coisas que ninguém sabia fazer. Aí, como eu já tinha o estúdio, gravava material para o Centro Paula Souza, editava vídeo para o Centro Paula Souza, esse material precisava ir para os canais para capacitar os professores em tempo recorde. A gente teve semanas para ensinar os professores a mexer no MS Teams e os alunos que tinham na época, para migrar, para a gente não perder a aula, né? Isso foi em abril, se eu não me engano, né? É em abril, que a gente para em março, retorna em abril. Então tivemos assim 20 e eu tinha que produzir material. Essa era a ideia, né? Então, produzimos e foi para o ar. E continuamos trabalhando e eu editei muita coisa. Mas começou como um hobby da minha filha. Era um hobby da minha filha, que acabou me instigando para essa área. Eu acabei desvendando como fazer e acabei, então, sendo editor de vídeo também. Eu acho isso muito legal, tá? Porque eu aprendi a editar vídeos entrando lá, baixando e indo, sabe? Mexendo mesmo, futicando. Tipo, deixa eu ver se fica bom. Tipo, eu gravava um vídeo aleatório e ficava testando. Muito tutorial. Eu assisti muito tutorial. Makino, Gaveta, Brainstorm, tutorial. Os caras que eu mais assisti, assim, para aprender a editar em Sony Vegas. No meu caso, eu usava PC, né? Sony Vegas, Adobe... O Adobe... como que é o nome do Adobe mesmo? Esqueci agora. E o After Effects também. Mas tem o editor da Adobe, o Premiere da Adobe. Hoje eu trabalho com esses três. E também o Crazy Talk para fazer animação, né? Eu faço as animações também, o pessoal grava os áudios. Aqui no curso que vai sair agora no segundo semestre, curso de ética, é um MOOC de ética que vai sair do Centro Paula Souza. Vai pro ar agora no segundo semestre. Essa é uma curiosidade, tá? E vocês estão recebendo isso de primeira mão. Mas no marketing. De primeira mão, hein? Todos os áudios de podcast e de animação dentro do curso de ética do Centro Paula Souza, que está saindo no MOOC, que vai sair agora no segundo semestre, são de alunos da ETEC de Montemor. Uau! Todos são daqui. Eu amei, achei o máximo, tá? Gravamos todos aqui. Achei um máximo. Eu amei demais, tá? Acho isso muito legal. ETEC de Montemor para o mundo, já dizia Wagner. Mas tinha uma pergunta. Tem uma pergunta, Não, podem ler. É a pergunta da Letícia aqui da biblioteca. Ela perguntou o que é melhor a gente levar em conta na hora de escolher o que a gente quer fazer nessa fase de escola. O amor pela área ou o dinheiro? Ótima pergunta também, viu? Muito boa pergunta. Olha, a primeira faculdade minha não foi amor ao dinheiro, mas foi necessidade financeira. Eu precisava fazer algo que dava recurso, porque eu precisava pagar conta, não tinha jeito, né? Depois de estar estabilizado, que eu vou passar um perrengue para fazer algo que eu de fato amava e queria fazer. Mas o meu amor pela primeira faculdade nunca diminuiu, tanto que eu trabalho com isso até hoje. Mas eu diria que é Confúcio que vai dizer, né? Trabalhe em algo que você ama e você nunca vai ter trabalhado na vida, né? Acho que o Mário Sérgio Cortella, ele termina uma das palestras dele falando sobre excelência e ele fala, né? Obrigado por me ouvir falar sobre trabalho, alguém que tecnicamente não trabalha. Porque ele fala que eu não trabalho porque eu faço o que eu amo. Eu simplesmente sou remunerado para fazer algo que eu amo, né? Então, assim, você escolher por amor é muito bom, muito bom. Fazer algo que você ama é perfeito. Só que nós não vivemos num mundo perfeito.
Então, talvez fazer o que você... Eu vou dar um exemplo. Talvez o que você ame fazer seja medicina. E é óbvio que eu vou dizer para você, se mate de estudar, preste o vestibular e tente fazer medicina. Só que existem pessoas em regiões que ou não tem uma faculdade perto, ou não tem uma condição de fazer um pré-vestibular para poder concorrer com um vestibular tão puxado como é um vestibular de medicina. E se tiver, que bom que tenha. Se puder fazer um ensino médio, valorizar ele, conseguir fazer, mas se não puder. Se você não tem isso, o que você vai fazer? Então, assim, você vai desistir do sonho de ser medicina? Não. Então você não vai. Faz o seguinte, tá? Não desiste do sonho. Prorroga o sonho. Eu prorroguei o meu sonho de fazer teologia por mais de 10 anos. Eu queria ter ido para fazer teologia com 16 anos de idade. E eu tive uma pessoa com quem eu fui conversar sobre isso. Ele disse para mim assim, não faça. Mó burrada da sua vida, não faz isso. Você me jogou lá embora, um balde de água gelada na minha cabeça, sabe? E eu me desmotivei, sim. Foi daí que eu resolvi ir para a área, continuar na mecânica, fazer isso. Eu tive a oportunidade de, com 16, 17 anos, ter escolhido fazer aquilo que eu amava. Mas um balde de água gelada me tirou da jogada. Me tirou da jogada, mas matou meu sonho. Quando eu pude, eu voltei para fazer aquilo que eu queria. Então, assim, adiar o sonho não é problema nenhum, não significa desistir, não é uma derrota. É só vou me preparar. E eu vou dizer mais. Foi bom, porque quando eu fiz a teologia, que era aquilo que eu amava, aquilo que eu queria, foi minha segunda faculdade, eu aproveitei mais a teologia do que todo mundo que estava fazendo aquilo como uma primeira opção para a primeira faculdade. E eu sei disso, eu aproveitei muito da minha faculdade. Sim. Eu aproveitei demais, eu tenho minhas aulas anotadas até hoje, eu tenho histórias escritas naqueles cadernos que eu releio, eu tenho aprendizados que estão muito mais forjados em mim, porque eu fui com muito mais maturidade, eu fui com muito mais precisão, eu fui com muito mais interesse do que como se eu tivesse ido com 17 anos. Então, assim, eu acho que adiar não há problema nenhum. Então, assim, se for preciso. Agora, se você está num mundo onde você tem um patrocínio bom, porque a gente precisa de patrocínio para ir para a faculdade, não tem jeito. Sozinho a gente não aguenta. Jeito. Você mora na casa dos seus pais, fala, não, eu que paguei minha faculdade, mas você morou na casa do seu pai. Então morou você na teve casa um da sua patrocínio. Mãe, você teve patrocínio. Mas eu fui trabalhar sozinho, eu me virei sozinha, mas quem te manteve até você chegar no ensino médio e até você se formar no ensino médio foram os seus pais. Então você sempre vai ter um patrocínio. Então sempre seja grato aos seus pais, tá? Mesmo que às vezes contrariado, você foi fazer um curso que ele não queria, mesmo que você tenha brigado, saído de casa, achou que bancou, nunca bancou sozinho, você precisou dos seus pais. Então, a gente precisa voltar, olhar para trás e agradecer aos pais. Minha mãe querida, que fez os chinelos voarem como nunca quando eu era adolescente, que apanhava, minha mãe tinha uma mão nervosa, a Havaiana cantava, né? Mas ela me deu a educação que fez de mim quem eu sou hoje. Eu sou muito grato a ela, muito grato ao meu pai, que ambos, cada um na sua área. Meu pai já faleceu, mas me deu ensinos assim que são para minha vida. Meu lado artístico, eu gosto, eu toco violão e ukulele, né? E flauta doce. Eu toco flauta doce também. Veio do meu pai. É minha parte mais desbravadora, de querer aprender, querer fazer, veio da minha mãe, né? Sim, sim. Bom, mas quer saber as outras áreas também? Vamos Todas fazer elas? uma lista. Ó, vamos lá. Eu sou formado em processamento de dados, tá? Eu sou campeão em criptografia e decriptografia do Exército. Eu fiz Exército com 17 anos, porque eu me alistei com 16 anos. Eu me alistei e fui com 17 anos para o Exército. Eu sou editor de vídeo, como vocês já sabem. Toco violão, ukulele e flauta, então tenho o meu lado artístico. Sou professor também de violão. Instrumentista que fala, né? Lado instrumentista. Eu tenho minha base mecânica também, foi a minha primeira formação mecânica. Já foram 5, hein? Já foram 5. Daí eu sou formado em teologia. Qual que eu não falei ainda? Eu sou hoje, eu coordeno projetos para educação à distância, e nesse projeto, pode manter no mesmo dedinho, eu sou design instrucional, mesmo dedinho, tá? Tá bom, então. Que eu coordeno, eu sou design instrucional com isso, que é o que eu faço hoje para o Centro Paula Souza. Então acho que só, deu 7? Só? O 7, piada do 7, gente, que isso? Combinado, não teria dado, gente. Porque eu não parei para pensar em tudo que eu faço assim profissionalmente, né? Ou tudo que eu já fiz profissionalmente. Mas a vida é uma aventura e é muito legal. Só por curiosidade, olha só.
A mesma pessoa que disse para mim para eu não fazer teologia, quando eu tinha 16 anos, eu acho, eu acabei encontrando com ela na FATEC. Eu estudava na FATEC de Americana. A FATEC de Americana ficava dentro do Polivalente. A FATEC não tinha prédio próprio, ela funcionava dentro do Polivalente. Aí, então tinha uma área do Polivalente que era a FATEC. O diretor na época era o Douglas, né? O Douglas hoje é o que faz o SIGA, do Centro Paula Souza. Ele coordena o projeto do SIGA. Às vezes eu encontro o Douglas Hamilton, era o diretor na época. Aí eu estava lá e aí surgiu uma oportunidade. O professor José Carlos Magossi chegou e falou assim, viu, eu queria começar uma iniciação científica, não tinha iniciação científica na FATEC, de Americana, não tinha tido, era uma coisa mais legal para a FATEC de São Paulo, FATEC de Santos, de Jundiaí, eles tinham essa, de Jaú, acho, eles tinham fama de ter projetos científicos. Em Americana nunca teve. E quando eu fazia cursinho, eu morei em Campinas um tempo, e eu fiz amigos lá, eu morava em Barão Geraldo, e o pessoal estudava, fazia Unicamp. E olha como que é você viver com gente que está fazendo faculdade numa faculdade mais aberta como era a Unicamp. Eles me estimularam tanto a querer fazer faculdade como a querer explorar o lado científico. Quando eu venho para a FATEC, eu venho com essa mentalidade de um pessoal que fazia Unicamp. Quando eu ouvi a palavra de iniciação científica, eu tô aqui, eu quero. E aí, essa mesma pessoa que disse para mim, não faça teologia, disse para mim, não faça essa iniciação. A mesma. Essa pessoa é uma chata. Não, eu não a considero mais. Mas eu já não gostei dessa pessoa. Mas a mesmíssima pessoa me chamou para uma sala, acho que ele era um auxiliar docente na época. Ela chegou para mim e falou assim, não faça, porque não vai dar certo, isso vai te descredibilizar, alguma coisa assim. Aí, como na primeira vez ele tinha já me jogado um balde de água fria, eu falei, não vou deixar isso, não. De novo, não. 2 vezes, não. Lembra aquela cena do Rei Leão, que o xamã dele lá, que é aquele orangotango, ele fala assim, você pode aprender com o passado, ele passa Ele passa um negocinho. Aí bate na cabeça a primeira vez, né? Ou você pode aprender com ele. Quando passa a segunda vez, ele abaixa, né? Então eu aprendi com o passado. Dessa vez, quando ele deu a cacetada, eu agachei. Aprendi. Obrigado pela preocupação, mas a sua opinião não me interessa mais. Escrevi o projeto, apresentei o projeto. Eu estava com um colega de faculdade, na época solteirão, não era pai nessa época, era molecão. A gente estava escrevendo um projeto, eu e o Bronco. O Bronco mora aqui em Sumaré, aqui, Bronco. Queridão, Fernando. A gente ia junto, subia 101 de carona, né? Nosso projeto era subir a 101 de mochila e violão e fazia 101 inteiro de carona. A gente estava escrevendo esse projeto, procurando patrocínio para foto, essas coisas, né? A gente estava querendo uma empresa, não tinha imagem digital ainda, as fotos eram reveladas, mas a gente estava procurando uma empresa de revelação de foto para patrocinar a gente. Quando a gente estava quase levantando o capital para poder partir, recebo a notícia de que eu consegui a bolsa da FAPESP para fazer a iniciação científica. Uau! Eu fui o primeiro aluno da FATEC de Americana a fazer uma iniciação científica e foi o primeiro aluno da FATEC de Americana a ter uma bolsa da FAPESP para fazer uma iniciação científica. Então foi onde eu me aprofundei em diodes, em lógica, né, em estrutura Tableaux, em grafos. Por isso que eu acabei dando aula de estrutura de dados, porque eu me aprofundei em lógica de programação, fazendo a minha iniciação científica com o professor Carlos Magossi, que foi um pai para mim, uma pessoa maravilhosa, onde eu peguei o hábito de usar a caneta Pentel, a lapiseira Pentel. É a famosa lapiseira Pentel. Minha lapiseira Pentel laranja tá comigo até hoje, assim. Ai, tudo. Então, assim, eu acho que esse amor... Eu acho que eu falei com vocês, né, sobre amor no final de um podcast, né? O amor à profissão, ela tem uma palavra em latim que a gente traduz ela para o português, que é quando você trabalha por amor a algo, né? Que é o amador. O amador faz porque ama e não porque é inexperiente. A gente traduz muito mal essa palavra. A gente acha que quem faz uma coisa amadora é uma pessoa que faz porque não conhece ainda. Não. Esse podcast é um podcast amador, mas não é ele amador porque a gente não é bom. Não, a gente faz um podcast muito bom, não perde para nenhum podcast por aí. Ele é um podcast profissional, mas ele é amador porque a gente faz sem recursos, a gente faz porque a gente ama. Né? E eu acho que esse princípio, coisas que nós fazemos com o que ama, preenche a nossa vida, precisam ser exploradas, não perca nenhuma oportunidade de fazer algo que te
que trazem essas fagulhas, né, de coisas que satisfazem. Tocar violão, fazer um podcast, jogar bola com os amigos, essas coisas precisam ser exploradas, todas elas. E todas elas trazem habilidades, trazem competências que nos ajudam na vida profissional. O cara que ele é um músico amador, quando ele está trabalhando lá na empresa, trabalhando na equipe dele, está lá gerindo lá um pessoal, ele vai trazer conceitos do campo da música, da matemática da música, que ele vai acabar aplicando ali inconscientemente. É um conhecimento inconsciente que ele tem, que ele acaba usando. Aí ele faz, sei lá, macramê, e daí quando ele está trabalhando lá com aula, dando aula, ele vai descobrir que tem coisas ali da paciência, da percepção dos nós, de conhecer aquele material, como se faz aquilo que ele consegue ajudar um aluno em alguma coisa, né? Vocês vão trazer a Raquel Gama, né? Sim. Ela experimenta isso. Vocês vão conversar com ela, vocês vão perceber. As áreas todas dela se misturam numa trama, né? Aliás, tem uma frase muito interessante, né? Se você pensar que cada área da sua vida, ou cada conhecimento que você traz é uma linha, você pode fazer duas coisas com ela. Pode fazer um novelão de lã, embramar tudo isso e fazer uma bola grande. Ou você tricota e faz um suéter. Eu acho que pessoas que sabem lidar com várias profissões são pessoas que tricotam essas competências todas e conseguem construir uma coisa legal, né? E Deus me deu a paciência de saber tricotar, por isso que eu trabalho em tantas áreas sem dificuldade. Nossa, eu amei. Eu amei. Achei, assim, inspirador, porque é isso. Muita gente fala, ai, não, mas eu não vou seguir tal área porque eu quero seguir outra área. Mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tô em dúvida. E esse episódio é pra você que tá em dúvida, eu acho, né? Tipo, eu gosto de muita coisa, eu também gosto de muita coisa, e eu entendo. A hora que eu entendi exatamente isso, que eu poderia fazer várias coisas, minha vida mudou. Tipo, é a falta de me autopressionar para escolher uma coisa só. Né? Muito bom. Isso é ótimo, né? Eu amei demais. Tem mais alguma pergunta, gente? Não. Não? Sem pergunta. Nada? Quer finalizar com alguma frase de impacto? Alguma coisa assim? Vem todo mundo finalizar aqui, gente. Vamos. Vem. Cadê o Mike? O Mike, nosso cameraman. Isso, vem, Mike. Depois a gente corta com aquela partezinha. Ó o Mike aí. Aê, a Sueli. Pessoal, eu diria pra vocês, façam o que vocês amem, não percam a oportunidade, viu? Apesar das dificuldades, vale a pena mesmo, viu? Eu sou uma pessoa cheia de coisas que eu fiz na minha vida e eu amo cada uma delas e sou muito feliz, me sinto muito completo por ter a oportunidade de ter feito tudo que eu fiz. Em 13 anos eu me aposento e eu acredito, eu estou programando o que eu vou fazer na minha aposentadoria. Vamos parar. Uma pessoa hiperativa, né, senhoras e senhores? Multiativa, mais do que hiperativa. Verdade. Multiativa. Vou falar alguma coisa, Mike? O podcast foi excelente, pessoal. Não perca esse conteúdo aí, porque foi muito bom. O professor aqui tem muito conhecimento para passar aí. E vamos ter outros, né? Com outros convidados, outros conhecimentos aí a serem passados. Tem a Raquelzinha vindo aí. Tem. Eu adoro ajuda ajuda o nosso podcast aí a ficar famoso. Curte, compartilha, tamo junto. É isso, um grande beijo. Muito obrigada por ter assistido e ouvido até aqui. Tchau, Até mais, gente. pessoal. Não. Aperta o botão pra gente sair. Tchau! Ho, ho, ho. Eu não sou o Papai Noel, mas sou o pai do podcast. O pai do podcast. Papai.